Olá, meu nome é Geraldo Marques da Silva, sou doutorando em Educação pela Universidade Federal de Goiás, aqui em Goiânia, Brasil. É uma honra participar da nona Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica da cidade de Porto, Portugal. O nosso eixo temático é Educação, Sociedade e Cultura e o nosso trabalho é intitulado O papel da educação na formação do Emílio em Jean-Jacques Rousseau. Essa é uma temática que nós trabalhamos aqui no nosso objeto de estudo e eu gostaria de apresentar então uma parte desse texto que eu encaminhei para a nona jornada. Nosso trabalho aborda o papel da educação na formação do Emílio de Jean-Jacques Rousseau. Em 1762 é publicado o livro Emílio ou da Educação. Concomitantemente, nesse mesmo ano, o Genebrino publica o Contrato Social, obra em que trabalha e que trata de fundamentar os princípios políticos. Emílio é uma obra que Rousseau pensa um novo caminho para garantir a educação do homem, pois o que é formado na sociedade perdeu-se a originalidade, deixou de ser natural para tornar uma abstração. Ele encontra no objeto final da formação humana aquilo que vê na sociedade. Ela não forma nem o cidadão espelhado na figura do grego ou romano, tampouco o homem proveniente da natureza. Sendo assim, a questão é: a sociedade, o que a sociedade forma? Ora, se a sociedade não forma nem o homem, tampouco o cidadão, Rousseau afirma que ela forma o homem de duas caras, mascarado, aquele que não é nem uma coisa e nem outra. Essa desfiguração em sua própria existência. Nós vamos trabalhando as questões educacionais, principalmente na obra Emílio ou da Educação, e nós vamos trabalhando com o intuito de pensar a formação do homem estético. Faço uma citação do livro Emílio, nesse momento, que diz o seguinte, abro aspas: nos trabalhos de educação oferece-nos palavrórios inúteis e pedantes sobre os inquimérios deveres das crianças, e não nos dizem palavras sobre a parte mais importante e mais difícil de toda a educação, qual seja a crise que serve de passagem da infância para a condição de homem. Se consegue tornar estes ensaios úteis por algum aspecto, foi sobretudo por ter-me estendido bastante sobre essa parte essencial, otimista por todos os outros, e por não me ter deixado desencorajar nessa tentativa por falsas delicadezas, nem me amedrontar por dificuldades de língua. Se eu disse o que se deve dizer, disse o que deveria dizer. Pouco me importa ter escrito um romance. É um lindo romance da natureza. Se ele não o encontra nessas páginas, será culpa minha? Esta deveria ser a história da minha espécie. Vós que a depravais, sois vós que fazeis de meu livro um romance. Fecho aspas. Essa situação está no Emílio, na página 611. Diante disso, dessa crítica à modernidade, o Rousseau expõe o quê? O projeto dele aliado às condições científicas que ele tem nessa época histórica, de criar um aluno imaginário e dizer o seguinte: nós precisamos retirá-lo da sociedade porque a sociedade corrompe a formação do ser humano. E onde que nós podemos formar esse
esse futuro homem longe da sociedade. Então ele escolhe um lugar mais apropriado para esse aluno imaginário dele ser formado, que é no campo, mais próximo da natureza. Afastado da sociedade, ele acredita que ele pode resgatar, sim, a naturalidade e a natureza humana aí nessa condição de formação. Ele chama a sociedade, no aspecto educacional, a sociedade de educação positiva. E ele pensa, tirando esse aluno imaginário da sociedade, ele pensa numa nova possibilidade de educação, que é a educação negativa, ou seja, que nega aquilo que é construído em sociedade. Esse afastamento, porque a sociedade, segundo Rousseau, forma o homem, pensa a educação infantil como a criança como um adulto em miniatura. E o Rousseau é contrário a esse pensamento e ele acredita que se desenvolve a parte física da criança primeiro, para depois que ela estiver madura o suficiente, formar a parte intelectiva, é o caminho correto para se conservar o que? A natureza humana do ser senciente ali formado. Então ele afasta o aluno imaginário da sociedade por conta desse procedimento histórico que é a degeneração da sociedade, pensando aí em um amplo conceito novo e totalmente científico para os elementos da época, que é conservar a natureza da criança e formá-la em fases, respeitando o quê? A sua individualidade, a sua originalidade. Aqui é uma breve exposição do que eu escrevi aí sobre o papel da educação na formação do Emílio de Rousseau. Espero que vocês gostem, é um prazer. Agradeço desde já a todos. Um grande abraço.